Olá, telespectador da Vale TV, está começando mais um Conexão Política aqui no canal 14 da NET. Acompanhe a nossa programação, além da internet, além do canal 14 da NET, também pela internet. ValeTVplay.com é o site da Vale TV, valetvplay.com. Baixe o aplicativo, sistema Android para o seu aparelho eletrônico e acompanhe a Vale TV onde você estiver. Tenho imenso prazer hoje de receber a primeira-dama de Novo Hamburgo, Georgia Saibal. Geralmente conversamos sobre campanha do agasalho, que vai de vento e polpa. Hoje eu quero saber da ex-sindicalista, ligada ao Sindicato dos Professores aqui da cidade, né? Não, era concursado em Igrejinha, eu era concursada lá. Em Igrejinha. É. Perfeito. Obrigado por estar aqui, primeira-dama. Eu agradeço o convite, né, de estar aqui. Acho bem legal a gente estar falando, né, de outros assuntos, embora que, como tu mesmo falaste, quase sempre o nosso encontro é para falar das atividades que a gente faz no gabinete, que eu faço com muita alegria, com muito prazer, mas também acho que é um assunto que tem a ver com todo esse momento que a gente está vivendo e é importante a gente também poder dialogar com a nossa comunidade. Primeira-dama faz política de outra forma. Quero saber da primeira-dama uma análise aqui da nossa cidade, capital nacional do calçado. Esse ano, um ano eleitoral, um ano que a água já está começando a borbulhar na panela, as eleições quentes desse ano, primeira-dama. Eu acho que isso faz parte, né, da democracia, que bom que é assim, que a gente tem todo esse processo eleitoral, com vários candidatos se apresentando, né, e cada um defendendo aquilo que acha, né, que é bom para a cidade, que pode estar contribuindo com o crescimento e desenvolvimento, que é o que mais interessa efetivamente para cada cidadão da nossa cidade. Então, claro que as eleições municipais sempre são marcadas e demarcadas por uma disputa mais intensa, né? Está mais próximo da vida imediata das pessoas, as pessoas também ficam mais atentas, né? Quando as eleições, elas são todas importantes, federais, estaduais, mas as municipais dialogam com a vida lá na comunidade, lá no bairro, nas demandas locais. Então, há um envolvimento mais próximo, os candidatos são da cidade, né, inúmeros vereadores concorrendo e com uma posição, né, diversa, enfim, de vários partidos aí que compõem o cenário municipal. A senhora, liderando o gabinete da primeira-dama e com essa campanha do agasalho, está sempre nos bairros, nas localidades, principalmente as nossas periféricas. Como é que estão as comunidades periféricas aqui da cidade, primeira-dama? A gente tem uma situação, né, uma cidade desenvolvida, uma cidade importante. A gente não é uma cidade menor no contexto do estado, né? Uma cidade que tem indicadores muito positivos no IDEB, no IDH, por exemplo, na questão da empregabilidade, né, que é uma preocupação hoje muito grande e que efetivamente é o que nos mais interessa, é manter, né, a questão do emprego, manter a questão do desenvolvimento. Mas a gente também, e justamente o nosso gabinete, né, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, tem que ter um olhar especial para aquelas situações, né, daquelas vulnerabilidades maiores e que são imediatas e a gente precisa estar atendendo. Mas eu também penso que eu conheço Novo Hamburgo muito nas suas periferias. E nesses locais a gente tem visto, né, os avanços em termos da revitalização, né, e reurbanização que tem acontecido. Então a gente dá atenção para os casos, né, necessários, como nas campanhas que a gente faz. Na saúde preventiva, por exemplo, a gente tem ido em loco para motivar, por exemplo, as mulheres a se cuidarem muito mais. Com o ônibus da saúde, também temos levado vários exames para que a população faça, né, ali de forma mais intensa e imediata. E as campanhas também observando, né, as demandas que a cidade tem. Então, sim, a gente precisa, né, estar olhando com muita atenção
porque ainda vivemos numa cidade, num estado e num país que tem desigualdades sociais, né? Ninguém pode estar dizendo que não existe, porque elas estão aqui, elas são latentes e elas precisam ser enfrentadas, e o poder público tem essa responsabilidade. Então, sim, o nosso gabinete sempre tem um olhar com muita atenção, com muito carinho para essas questões, a gente dialoga com muitas secretarias. E eu penso que isso foi bem importante, viu, Zé Renato? Porque o gabinete, eu tenho tentado articular com as secretarias. Quando a gente vai, por exemplo, lá para uma comunidade como Palmeira, que a gente foi semana passada, a gente levou vários serviços. A gente leva a justiça comunitária para que as pessoas se apropriem, né, de informações, a gente leva o PROCON, foi junto, a gente levou a unidade de saúde, que é o ônibus da saúde, né, onde a gente fez exames de saúde preventiva, HPV, AIDS, sífilis, né, dialoga com a comunidade e ao mesmo tempo também faz a campanha do agasalho. Então, a gente tem procurado interagir com as secretarias, né, motivar o servidor a também ir e ver a realidade. Aquilo que tu vê com os olhos, teu coração interpreta isso de uma outra maneira, tu cria um vínculo com essa comunidade e o serviço, ele tem mais resultados, né? Tu imagina uma mulher que nunca fez lá um exame preventivo. Bom, agora nós procuramos ela, motivamos ela, e ela vai saber que no ano seguinte ela também vai ter que fazer. É uma maneira bastante assistencialista a forma de trabalho que está sendo pelo gabinete. Mas como diminuir essa desigualdade social, primeira-dama? Porque o Brasil, há muito tempo, existe essa mazela da desigualdade social. O serviço público vai lá, faz os trabalhos pontuais, sim, mas precisa de uma continuidade, né? E aí a gente está falando de sistema econômico, está falando de sistema político, porque se tu for ver os países, por exemplo, desenvolvidos, europeus, apesar de hoje estar em crise, eles têm historicamente, eles têm salários diferenciados, eles têm situações diferenciadas, mas a distância entre o que ganha menos e o que ganha mais é muito menor do que as distâncias, vamos dizer, econômicas que se tem no nosso país. Então, é uma questão histórica, os países, né, da América Latina, quase todos vivem essa situação, países africanos. Claro que a gente tem um país, a gente está falando de uma potência que tem resultados extraordinários, né, mas, enfim, a gente não conseguiu que essa riqueza, né, social, econômica, atinge a toda a sociedade de uma maneira mais justa, mais igualitária, né? Então, nós vamos continuar fazendo campanhas. Eu, por exemplo, gostaria muito mais que a gente estivesse fazendo outras campanhas do que uma campanha da agasalho. A gente faz porque ela é necessária, né? Ela é importante, mas quem sabe a gente poderia estar tendo outras atividades. Então, e a questão, por exemplo, está dentro desse conjunto, a questão da corrupção, né? Bom, se desvia, às vezes eu fico olhando aqueles números e penso no trabalho que a gente poderia estar fazendo nesta realidade que eu vejo, né? A questão da sonegação, né, que às vezes não é tão discutida, ela é 10 vezes maior em termos de números do que a própria corrupção no nosso país, o que se sonega no país, né? E aí eu não estou falando do pequeno produtor ou do assalariado que tem descontado em folha, né, a sua contribuição previdenciária, a sua contribuição social obrigatória, do imposto que eu e tu pagamos e a comunidade paga no produto que ela vai adquirir. São, enfim, as grandes riquezas que não são taxadas na mesma medida que nós, né, o produtor, quem produz efetivamente, né, o grande capital financeiro, olha os lucros extraordinários que tem. Então, esse desequilíbrio é enorme, né? E aí nós acabamos, porque todos dizem isso, né, incondicionalmente, que o país é grande, é um povo trabalhador, né, é um país que não tem intempéries gravíssimas que nem outros países têm, não passa por abalos sísmicos, enfim, placas tectônicas tão longe de nós, né? E, enfim, nós temos um clima extraordinário, no Nordeste se produz, no Sul se produz, né? É só saber trabalhar mesmo dentro das condições, mas eu atribuo a questão desse desequilíbrio a essas questões de uma grande riqueza que não é taxada, não é fiscalizada,
de uma maneira correta. Eu falo que a desigualdade social do Brasil começou desde as capitanias hereditárias, mas tudo bem, esse é outro assunto. Mas é a nossa história e que ela se estende até hoje, né? Sim. A senhora falou em corrupção. A sigla Partido dos Trabalhadores não está bastante manchada, infelizmente, o primeira-dama? Nós e todos os partidos, né? E aí eu penso que hoje essa discussão se faz assim, com bastante intensidade dentro do nosso partido, né? De efetivamente que posturas ter. Fiquei feliz quando o partido trouxe à tona a questão do fim de financiamento da campanha de empresas, né? E ficou firme nesse posicionamento, que era uma posição defendida por grande parte do partido há muito tempo, né? E hoje a situação vai ser outra, essa eleição toda vai ser nova, a forma como vai se dar, né? Então, claro, o Partido dos Trabalhadores teve uma série de pessoas envolvidas, estão aí, estão presas inclusive, né? E eu acho que é isso, que essa retomada, tudo isso que está acontecendo, sirva para todos os partidos, sim, né? Expurgar, enfim, tem que fazer a sua lição de casa. Mas o maior prejudicado não foi o PT, que sempre levantou a bandeira da ética, eu acho que quando bandeira dos bons procedimentos, e o Partido dos Trabalhadores, quando tomou o poder, praticou alguns segmentos do partido os mesmos atos que combateram durante anos. Exatamente. Eu penso assim, na medida que tu tem essa postura de enfrentamento e de cobrar mais, tu também vai receber ela com a mesma intensidade. Historicamente, o Partido dos Trabalhadores sempre foi de cobrar, e a gente continua e vai continuar cobrando. Não é porque alguns elementos do nosso partido, alguns fora, outros ainda que nós precisamos tirar, ainda nós temos, né, muito trabalho a fazer internamente, mas é isso, a gente precisa continuar, incorporar tudo isso que está acontecendo, saber absorver, e todos os partidos e a política no geral está precisando fazer isso, né? Porque o que é um partido? É a composição da sociedade, e a sociedade, né, está, vamos dizer assim, precisando fazer uma revisão em vários conceitos, em várias práticas, né? O partido não é algo isolado que está acima, né, do bem e do mal, ou que não é o reflexo da sociedade. Na verdade, os partidos são o reflexo da sociedade. Para mim, o dia 17 de abril da votação em Brasília pelo impeachment, se tu olhava cada representante que foi lá votar, ele votava justificando inúmeras coisas. Quem estava ali é a representação da nossa sociedade. Por mais que a gente ache isso horrível, por mais que a gente talvez não se sinta representado, nós tivemos pessoas que votaram pela ditadura, né? Relembrando torturadores. É um reflexo de uma parcela da nossa sociedade que concorda com isso, né? Então é isso. É o peso da democracia. Sim, é a diversidade se expondo ali de uma maneira, né? As pessoas que combatem a questão da liberdade e oposição sexual da pessoa, né? Da opção sexual, também estava estampada ali. Então, essa diversidade, o que eu fico triste é com a falta de respeito e tolerância nessas horas, né? Da ofensa, né? Eu procurei e procuro o tempo inteiro não entrar nisso. Eu acho que isso não agrega, isso não constrói, isso magoa, machuca as pessoas, né? E o que isso traz de positivo para nós enquanto cidadania, para nós enquanto sociedade? É ruim. Vamos fazer o bem, vamos postar coisas, vamos dizer coisas que fazem bem para ti, fazem bem para mim, né? Então as pessoas, tá faltando muita tolerância, paciência. Chegamos ao fim do primeiro bloco do Conexão Política de hoje recebendo aqui a primeira-dama da cidade de Novo Hamburgo, Georgia Seibel, falando não de campanha do agasalho, sim de política macro. Eu quero trazer a política aqui dentro da capital nacional do calçado, muito mais após um intervalo.